ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui comigo está aquela que carrega identidades falsas da Unity na carteira, Thaís Alves. Eu adoraria ter identidades falsas da Unity, com certeza. Eu gostaria de ter uma verdadeira, na verdade. Também. Imagina trabalhar com a Keitinha, Imagina trabalhar com o Brigadeiro no passado. com a Osgudinha. Com a Joe, cara. Adoraria. Com a Liz. Com a Marta. A Marta, é Tem um verdade. monte de gente da Mas Unity. ela ainda não aparece, ela não teve coisa com a Ainda não. Torture, nem com a Ainda Unity. não. É verdade. Não adiantar. Pessoas, hoje é aquele dia que a gente vem revisar Torture com vocês. Sim. Vamos revisar hoje o terceiro episódio da primeira temporada, chamado The Ghost Machine? The Ghost Machine. Né? A Máquina Fantasma. Máquina, ou de fantasmas, não sei. Não, é a máquina... É porque a máquina faz as pessoas ver fantasma. Machine, a pessoa que não são fantasmas, né? Não são, são isso aí é mó... Sim, mas não, é porque tem a ver no longo do episódio, a gente vê, né? É, cara? mas é pra esconder mesmo, né? Qual é o lance sim. do episódio. É, pra ter um mínimo de surpresa, o Isso. episódio aí... A gente vai falar mais sobre É um ele. episódio de Torchwood. É Ponto. isso. Pois é. Não tem muito o que se falar, é um episódio pra passar o tempo, né? Exatamente. Mas a gente vai falar mais a fundo desse episódio aí, depois de fazer aquela nossa parada dos e-mails habitual de sempre. Exatamente. Vamos Então vamos aí, mais uma sexta-feira, mais uma leitura de e-mails. Quer dizer, na verdade agora não é só sexta-feira, né? Terças e sextas. Né? 2 vezes por semana. Sim, já na semana já teve leitura de e-mails na terça-feira. Mas Isso. pra vocês aí que estão... Pra gente, vocês estão no futuro, né? Porque a gente tá gravando isso na quarta-feira. Mas vocês estão... Você vê que a gente tá gravando isso na quarta-feira e já chegaram e-mails de Curse of Fatal Death. Exatamente. É o sucesso Exatamente. desta obra-prima. Senhora Pavão, que eu puxei esse assunto. Sim. Porque a gente sempre tem, né, a resposta ali demora, eu sempre falo, né, dependendo do tema, ela demora alguns dias pra ter. No caso do Curse of Fatal Death, foi uma pauta aí que eu achei que ele ia ter uma reação até mais devagar, né, porque é uma coisa que já é mais antiga, que não tem uma... A gente bota entre 1 trilhão de aspas, não tem uma relevância tão grande pra Doctor Who. Sim. Mas é tão querido pelos fãs que, de verdade, a gente soltou esse podcast Já veio, ontem já. pra gente, na Já terça-feira. E hoje já tem um monte de e-mail na nossa casa de entrada, cara. O pessoal gosta muito de Curse of Fatal Fatal Death é muito Não, amado, cara. É, não tem como, né? 10 entre 10 Ruvens gostam muito de Curse of Cara, Fatal Death. teve comentários no Facebook, o pessoal falando, nossa, tem coisas que é melhor até o não canon do que o próprio canon. Tipo, É Curse verdade. of Fatal Death, sim. É verdade. Curse of Fatal Death é demais, cara. E por conta disso a gente tem esses 2 e-mails pra ler hoje, que a Thaís vai pegar o primeiro pra ler. Nosso primeiro e-mail de hoje se chama A Se chama-se Maldição da Morte Fatal. A Maldição da Morte. É, seria um bom título assim se fosse dublado, né, nos anos 90. É. Doutor Who, A Maldição da Morte Fatal. Versão Versão brasileira VTI, Rio. Versão brasileira, Pavão. São Paulo. Ou Rio, Ou né? Rio, né? Ou Rio, né? Rio, São Enfim. Paulo. Então vamos lá. Olá, meus queridos, sou o Duda Saturno. Já também reincidente, já esteve várias vezes Reincidente, aqui. não sim. só isso, como nosso apoiador. Sim. Aquele que vai jogar o Sega Saturno em Saturno. O piano que eu fiz a primeira vez que ele Da apareceu. primeira que vez dura que até ele hoje. mandou Isso é e-mail, é importante. isso mesmo. Acabei de escutar o DWBRcast sobre The Curse of Fatal Death. Aham. Geralmente deixo pra escutar o podcast uns dias depois, enquanto trabalho. Mas desta vez eu tive que escutar assim que saiu, pois esse minisódio é bom demais. Viu? Eu falei, cara, as pessoas elas nem esperaram, cara. Não Foram esperaram. mandando e-mail conforme eu vi. Exatamente. Eu havia assistido há algum tempo, incluindo o Behind the Scenes, que mostra toda a produção e como os atores estavam curtindo aquela atmosfera Ruvian. Aí, viu? Mas foi acabar de ouvir vocês e fui pro YouTube ver de novo. É muito bom. Assisti uma versão legendada por um certo rapaz da família dos Fazianídeos e revisado por sua eterna companion. Depois de casados, então, eternos mesmo. Olha aí, no caso tá falando aí, olha, isso Olha lá. essa é mais antiga, hein? Cara, isso não é coisa Deep nova. Web. Não, porque o lance é o seguinte, lá atrás, né, vocês acompanham o site há um tempo, sabe que antigamente, muito antigamente, a gente ainda fazia coisa ou outra com download e a gente abriu mão disso, né, por conta de tudo. O site ele deu uma mudada com o Da tempo. nossa parceria e com a gente, BBC. Pois é, a gente abriu mão de fazer legenda, de botar download, de fazer tudo. Só que lá atrás, nos primórdios, Vixe, faz muito quando tempo. eu e Thaís ainda éramos namorados ali em 2012. Olha só. Eu peguei, porque eu gosto muito desse episódio, e eu legendei ele. E ele tava no site, mas eventualmente ele saiu. Mas eu sei por aí que tem no YouTube uma versão que alguém pegou. Uma vez na internet. Alguém colou a legenda no vídeo, tacou no YouTube e tá lá. Exatamente. Olha, legal que pessoas assistiram com isso, mas o ideal é sempre vocês verem no canal
do Red Nose Day mesmo, porque sempre ajuda eles, né, cara? Inclusive, eu coloquei no post do próprio podcast a versão do Comic Relief, porém sem legendas, não é verdade? Sim, mas então, no passado meio distante a gente já trabalhou faz muito tempo. Então vamos lá, eu acho muito bom esses pequenos sketches que o Moffat gosta de fazer. Eles dão um recheio saboroso ao cânone da série. Um dos meus preferidos é o Space e o Time, da época do 11º Doutor. Ah, sim, aqueles curtinhos, é bem legal, isso que é uma tarde dentro da outra, é maneiro. Nossa, isso é bem antigo. Logo que assisti esses 2 minisódios, baixei pro celular e fiquei 2 meses assistindo no trem na ida e volta do trabalho. É uma marca do Moffat que vai deixar saudades. Ele é bom mesmo com sketch. Esquetinha. Né? Ele fez várias coisinhas ao longo do... Sim. Quando ele foi showrunner. Ele fez várias coisas pequenininhas. Ele gostava de fazer esses curtinhas que... Eu gosto muito. Que tinha um gancho. Mas o RTD tem também. Tem vários. O Time Crash é dele. O Barcelona. Tem alguns. Não, o Barcelona é um... Mas verdade, é um minisódiozinho, é verdade. É do Davis. Bem, tem o Time Crash também, que é do Davis. Tem mas vários. É legal esses inserçõezinhas entre episódios, é bacana. Sim. Uma coisa que eu não sei se vocês pegaram a referência. Quando o 12º Doutor, no caso Jim Robbins... toma o Pederneiras e supostamente morre, a Emma fala: "He was never cruel and never cowardly." Sim, isso acho que acabou caindo na edição, cara, porque ou a gente nem comentou, porque na hora que a gente tava assistindo... A gente falou na hora que assistiu, mas a gente não falou no podcast. Acho que não entrou. Ele falou assim: será que o Moffat não reciclou essa fala no discurso do Capaldi quando na hora da regeneração dele? É de se pensar, pois o Tim Moffat nunca deixa uma ponta solta. Ou melhor, deixa assim, inúmeras. Burn! Cara, ele não acredito que ele deixe solto. Ele vai fazendo coisas porque ele sabe que pessoas podem ir pegando, né, cara? Eu acho que... Bom, não vou falar sobre isso, que é um assunto muito polêmico. Não, ele deixa. Ele já teve época de deixar a ponta solta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que teve coisas que deixaram soltas e teve coisas que ele fechou e algumas pessoas não perceberam que ele fechou. O Moffat faz o que a gente sempre fala, né, cara? Ele que ele fecha anos depois, sabe? Então, ele já teve aí seus problemas, mas no final ele tava entregando um trabalho muito competente. No final deu tudo certo, Gostei bastante. Verdade. Mas, então, não sei se... propositalmente, que foi que nem o lance da Joana ser a 13 e a de Ouro ser a 13, que eu acho que às vezes tava guardadinho lá no subconsciente dele, e aí na hora que ele tava escrevendo agora o novo, ele, putz, vou fazer uma frase foda, never cruel, never coward. Olha, nunca usei essa parada, só que ele tinha usado e nem ele tava lembrando, sabe? Eu acho que o never cruel, never cowardly é sim uma frase do Moffat, isso sim. Agora, a 13ª, gente... Por favor, né? Não tem nem como... Não, é que às vezes... Ficou no inconsciente coletivo da BBC, só se for. Porque eu acho que às vezes a frase ficou guardada no fundo da cabeça dele, ele nem lembrava que tinha usado nisso, no Curse Fatal Death, e voltou pra usar. Será? Porque é uma frasinha tão curtinha, né? Faz muito tempo que ele fez Curse Fatal Death. Demais resta assinalar as atuações de Rowan Atkinson, que consegue ser engraçado mesmo interpretando um Lord inglês, e de Jonathan Pryce, que, sério, não sei como ainda não foi chamado pra ser o mestre. Podia até ser, né? Mantendo a insanidade da Missy e resgatando o Delgado. Ele diz na série. Sim, eu sei, tô brincando. Eu adoraria. Inclusive, olha que um fato interessante, a gente comentou no podcast de Curse Fatal Death que ele apareceria em Game of Thrones e a gente não sabia o que ele era ainda, né, cara? E no mesmo dia... Quando a gente terminou de gravar, a gente foi assistir Game of Thrones e ele apareceu, cara, como o High Septon lá. O Alto Septon. A gente ficou muito... Caralho, 2 vezes Jonathan Pryce no dia! Não, e outra, eu me liguei que o Jonathan Pryce hoje, ele é a cara do Papa Francisco, né? Ele é o Papa Chicão, não é verdade? O mestre Chicão. Vamos lá. Mas sim, gostaria dele como mestre na série também. Na série mesmo, né? Sim. Ia ser Tem foda. tanto mestre não aparecendo pois aí, umas. Um abraço pra vocês, Duda Saturno. PS, já estou no 4º Doutor, então ele tá fazendo maratona, já tá chegando lá no 4º Doutor Tom Baker. E PS Off. Dei uma olhadinha no feed do Google Podcast. Ele não tem atualizado os podcasts. Parou no off-topic de Under Time. Então, tem gente falando isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre não isso. Não é o nosso feed tá rolando 100%. Cara. Tanto o feed... Sabe qual é o melhor de vocês checarem se o feed tá certo? Entrem lá, no site tem a partezinha que tem o botão do feed, se vocês entrarem, lá tem tudo. RSS, exatamente. Né? Se você entrar no iTunes, o iTunes também tem tudo, o que significa que o RSS tem tudo, porque um espelha o outro. O que acontece? O Google Podcast, ele ainda tá muito experimental, ele é um aplicativo relativamente novo, ele tem alguns meses. Não, nem isso, né? Ele é super até recente. 2 meses. Um mês. O que acontece é que por conta disso ele tem algumas instabilidades ainda, então ele não... quando você assina um feed, ele atualiza até um ponto e depois ele para de puxar. E aí pra você atualizar de novo, você tem que procurar o podcast de novo. Então, assim, ele é um bom agregador? Mas ele ainda tá em desenvolvimento, então ele tá com alguns problemas. A gente sempre indica
caso você queira ter o Google Podcast, tenha. Mas tem também um outro, por exemplo, o Podbean, que é um que faz um trabalho muito bom. Era o que eu ia falar. Eu tenho o Podbean há anos mesmo. Faz, sei lá, uns 4 anos que eu uso uns 3 anos que eu uso esse agregador. E ele puxa na hora. Tipo, eu publico o post lá no site, ou o Fred publica, não dá 5 minutos, tá vindo. Geralmente ele leva o tempo para o iTunes lá. Não é a gente. Porque o feed é o mesmo, eles estão puxando do mesmo feed. Então assim, a dica que a gente dá, Duda, e qualquer pessoa que esteja tendo esse problema, baixa o Podbean. Tem bastante gente reclamando e talvez não seja só com o nosso. Deve ser com os feeds de vários outros podcasts. Eu espero que um dia eu possa dar recomendações melhores pro Google Podcast, porque visualmente ele é bem bonitinho, mas ele anda dando esses paus por ser novo. Eu acho que é por isso. Acho que tá ainda na versão beta. Sim. Como várias coisas que o Google toca, fica em beta, né? Pois é, né? Mas, e o Gmail poderia ter deixado em beta também, porque eu tô toda confusa com aquele Gmail novo, pelo amor de Deus. Não sei mais onde clicar nas coisas. Um monte de botão grande e outros pequenos. Não, tá difícil. Essas abas que estão fazendo uma merda. Tá louco. Mas sim, próximo e-mail, e esse é dos grandes, hein? Próximo e-mail é da Marina! Marina dos e-mails gigantes. Quanto tempo, cara? Maravilhosa. Foi mencionada no último podcast, inclusive. Sim. Ela só colocou assim, boa tarde, boa noite, Thaís e Fred. Não colocou bom dia. Porque o e-mail sai de dia, mas ela sabe que a gente não grava de dia. Pode ser por isso. Ela começa o e-mail, eu vou fazer um ampassant aqui, porque é muita coisa. Os e-mails da Marina, até ela sabe que não são lidos na íntegra, porque a gente não tem 1 hora de leitura de e-mail aqui. Mas ela mencionou que perdeu seu aniversário por algum motivo. Mas tudo bem. Olha, indo para os trabalhos, ela deu parabéns. Ela deu parabéns. Sim, claro. Muito obrigado. Me sinto abraçado, como você pediu no e-mail. Segue aí. Agora, indo para os trabalhos do dia, The Curse of Fatal Death. Simplesmente a primeira coisa que eu vi na vida relativa a Doctor Who. Como vocês já sabem, no meio da praça de alimentação do Shopping Guatemi, em Campinas. Ela comentou isso em algum e-mail dela, cara, uma vez. Isso, um amigo dela falou que eles estavam baixando a série clássica. Enquanto isso, ele falou, vou botar aqui para você assistir. Eles resolveram me apresentar a série como um Red Nose Day. A explicação do meu amigo foi, ainda é a essência da série, sem entregar spoilers como seria em um episódio normal. É verdade. Isso foi em 2012 e eu levei 3 anos para realmente assistir Rosie, e o resto é história. Então ela assistiu Curse of Fatal Death e só 3 anos depois ela foi ver Rose. Curse of Fatal Death foi uma porta de entrada, cara, que maneiro. Exatamente. Vamos lá. É divertido demais, vocês têm razão. É tanta coisa que foi inserida em 20 minutos que é até difícil saber por onde começar a falar. Em 1999, eu estava no 2º colegial. Eu também, Marina! Olha, eu também estava no 2º colegial em 99. Então vocês têm mais ou menos a mesma Nós temos mais ou menos a mesma idade. Já está entregando os 30 e poucos. Eu estava totalmente clueless sobre a existência de Doctor Who no universo. Eu conheci um pouco da história do Comic Relief, mas é sempre bacana ouvir de novo. É um projeto muito legal mesmo. Fé na humanidade sempre restaurada com essas atitudes. Sim. Ela falou, vocês já viram como os doutores estão listados na Wikipédia? Cara, eu nunca tinha visto e ela botou e é muito maneiro. E deixa eu falar, o lance é que isso tava no roteiro, né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar no podcast. Né? Que quando o roteiro foi feito, eles não sabiam quais atores topariam gravar o Comic Relief. Você falou isso, mas não falou sobre os nomes estranhos. E aí tava só assim, ó. Rowan Atkinson, The Doctor. Richard Grant, The Quite Handsome Doctor. Mas assim, o doutor bonitinho. Bonitinho. Jim Broadbent, The Shy Doctor, ou seja, o doutor envergonhado. Tímido. E no roteiro também tem The Geek Doctor, que é mais ou menos a mesma coisa. Hugh Grant, The Handsome Doctor. O bonitão, né? O doutor bonitão. Na época o Hugh Grant ele era sex symbol mesmo. Sim. E Joanna Lumley, The Female Doctor. Sim. Né? O doutor mulher. A doutora, né? O lance de manterem a continuidade com o nono doutor foi uma sacada genial. Sim. Moffat criou coisas ali que aparecem na era moderna da série. Eu estava assistindo e, nossa, isso tá no episódio tal. Quero ver os bastidores disso. É muito difícil de achar? Então, a gente tentou achar, eu não consegui achar, mas o Duda falou que achou. Cara, no YouTube talvez não seja impossível de achar. No YouTube tem, dá uma procurada. Né? Ela disse que... Se a gente achar, a gente bota listado aqui nos links do post. Ela, inclusive, disse que adora bastidores e sempre assiste os extras dos DVDs que ela Saudades falou que... Doctor Who Confidential, hein? Exatamente! Ela falou assim, isso é bem legal, é uma paródia, mas uma paródia brincando com a série de um jeito legal, com todos os clichês possíveis, que quem conhece Doctor Who saca na hora. E quem não conhece, como eu na época, entende que tá rolando mesmo assim. Insano, mas é entendível. Foi o que eu falei, né? Ele respeita toda a lore da série pra quem é fã poder se divertir, pra quem não é fã
poder se vestir também com essa coisa malucona, né? Você vê que ela nunca tinha assistido e ela também achou... beleza, isso deve ser um elemento da série. Sim, tipo, você capta, sabe? Sim. Mas sim, acho que sua linha de raciocínio não está errada do porquê ele não foi o nono doutor, o Hugh Grant. Ele voltou pra TV britânica recentemente em A Very English Scandal. Olha aí, coincidência esse título. Ela também falou, Richard Grant, agente das Spice Girls. Meu Deus, tiraram do fundo do baú. Se ela tem a mesma idade que eu... mas eu lembro quando saiu Marina, o filme eu assisti o filme das Spice Girls no cinema. Sim, eu era... Faz muito Eu era bem jovem. tempo. Eu acho que eu tava, sei lá, na 8ª série, primeiro colegial, por aí. Eu era criança. Eu lembro quando estourou Spice Girls, eu era criança. Devia estar, sei lá, 6ª série? Uma coisa assim. Aí ela fala um pouco de cada ator e tudo mais, outros trabalhos deles. E ela fala assim, o Jonathan Pryce como mestre é genial. Viu? Sim, ele está em Game of Thrones. Relaxem, não darei spoilers, mas ele tem papel importante na história. Foi o que a gente falou, né? O primeiro filme que sempre lembro dele é Piratas do Caribe, que ele faz o governador, pai da Elizabeth. É verdade, ele faz o governador da sócia da Padme. Isso, Keira Knightley. Exatamente. Que é a Elizabeth no Piratas do Caribe. E ele também está em G.I. Joe. Que por sinal... que tem o Eccleston. Tem o Eccleston no elenco. Ele tá em G.I. Joe? Ela falou que sim. Olha aí. Ela falou, tadinhos, aquele filme é muito ruim. Não, mas é maneirinho, vai. É legalzinho. Até o Eccleston falou que não gostou o Eccleston não gosta de nada, e ele fez o Destro, que é um personagem bem qualquer coisa. Se ele tivesse feito o Cobra Commander, ele não estaria reclamando, cara. Pois é. Muito bem, aquela roupa do mestre, de certa forma, me faz pensar na vestimenta tradicional de Gallifrey que aparecia na série clássica. Gola alta e túnica, manja? Não que seja igual, mas guarda semelhanças. Mas é pra ser mesmo. Essa abertura é sensacional. É muito vilão entregando o jogo quando não quer entregar o jogo. É ótimo. Sim. Já que você tá ouvindo mesmo, chega mais em Tercerus que eu preciso trocar uma ideia com você. E não se atrase. Não se atrase com uma Tardes. Não, porque é a coisa mais comum do mundo. E ele até fala, né, daquele episódio que a gente acabou de revisar, que o Eccleston achou que era 12 dias. E era 12 horas. E era 12 meses. E era 12 meses, né? Ela fala assim, Moffat jogou todas as referências que conseguia nesse Comic Relief. Ele fez um bom proveito da única oportunidade que ele tinha. Mal sabia ele que em 2010 seria o showrunner. Foi o que a gente disse, né? Ele não sabia o que mais ele ia fazer em Doctor Who, então deixa eu gastar todas as minhas munições, não é verdade? Deixa eu me divertir com isso aqui, porque pode ser a única coisa, né? Mal sabia que ele ia escrever episódio, ia ser o showrunner. Ele fala assim, o lance de ter múltiplos mestres no mesmo lugar é o que acontece em De Volta pro Futuro 2. Sim. Com o DeLorean e Marty McFly. Sim. Eu também lembrei disso na hora. Quando o Doc some, ainda tem um Doc e o Marty acabou de sumir e o Marty que tinha ficado volta pra falar com o primeiro Doc. Exatamente. Sim. O doutor e a Emma amarrados nas cadeiras e ela faz a pergunta que eu me fiz na primeira vez que eu vi. Por que Daleks tem cadeiras e cordas, né? A corda até vai, né? A cadeira que não faz sentido nenhum. O Dalek cochichando planos de exterminar o mestre é hilário demais. O Dalek cochichandinho é muito bom. É cochichandinho. A consequência é tipo, já que a gente acabou de rever Aliens of London e World War III, Slitheen fazendo troca de gases para regular a compressão de roupa de gente. Mestre e doutor é o típico relacionamento frenemy. É muito legal que isso se manteve. Sim. Eu explico depois e a gente nunca recebe a explicação. Eis que eles conseguem soltar, tá tudo indo de mal a pior e o doutor morre. Achei que era coisa da minha cabeça, mas sim, é um embrião da regeneração que a gente se acostumou desde 2005, a explosão da luz dourada, sim, né? É ridículo a quantidade de coisas que Moffat botou aqui que foram parar na série anos depois. E acho que algumas delas nem foram conscientes. Viu? Foi coisa de fã mesmo, que absorve informação e acaba replicando sem perceber. Eu acho que ficou ali, né? Pairando no inconsciente coletivo. Até porque como a BBC gosta muito do Curse of Fatal Death, ela sempre faz questão de lembrar que ele é amado de certa forma. Com certeza vazou alguma coisa assim no inconsciente. Isso não tem dúvida. Exatamente. Pena que nem dá tempo de curtir o Quite Handsome Doctor. Ele morre por uma coisa besta e logo aparece Jim Broadbent, ridiculamente tímido. É muito legal que o Moffat resolveu deixar cada um o mais diferente possível do outro. Sim,
Até porque, como ele tinha só esse pouco tempo, né? Pois é. Ele tinha que exagerar muito as coisas. Ele teve que jogar pro extremo e deu certo, porque as pessoas conseguem identificar essas coisas das personalidades, mano, em 2 segundos. E eu acho que é por isso que a gente acha que conhece a Jodie, né? A gente viu ela tão pouquinho e a gente já sabe qual é mais ou menos a personalidade dela, né? É isso, The Curse of Fatal Death é pra sentar e se divertir e ponto. É ótimo pra desanuviar e fica muito mais divertido de ver depois que você já tá imerso no universo da série, pois reconhece as referências. Foi uma ideia insana do meu amigo apresentar Doctor Who com esse comic relief, mas é uma ideia insana que beira a genialidade. É impossível não ficar curiosa sobre a série depois que você assiste. Galera que tá na dúvida de qual episódio pra convencer um amiguinho, fica a dica. Usem esse especial. Funciona. Viu? Olha que legal, né, gente? Espera que ela não falou o nome do amigo pra gente dar um abraço, mas olha, cara, você fez uma fã das boas, cara. Porque é realmente isso, você fica... dá um gostinho, né? Sim. Ele é tão pequenininho que você fica com vontade de querer mais, gostinho. Né? Ela falou, o Mr. Bean é um produto britânico mais conhecido no Brasil. Eu adorava assistir e até hoje eu paro pra assistir a animação. Ah, é verdade, tem o desenho também, que ele tem o ursinho. Enfim, ela disse que não consegue dar outra nota a não ser Lumley. Sim, todos nós damos Lumley, eu também dei Lumley. E é isso, dessa vez consegui mandar e-mail no dia seguinte. Boa. Aleluia, abração, gente. Marina. Olha aí, cara, que belo e-mail gigantesco, como sempre, eu cortei várias partes, viu, gente? Sim, mas eu gosto das coisas que ela fala. Sim, a Marina tem pontos muito bons. Eu gosto dos e-mails grandes que dá pra gente tirar material dele. Pois é, e é isso, né, cara, você vê que Curse of Fatal Death cara, é tão parte do Doctor Who como qualquer episódio. Exato. Só tá em uma outra realidade ali, no cantinho. Nossa, é genial como a gente tinha falado mesmo e gostamos muito dos e-mails, chegaram outros e-mails, mas... Sim, todos muito bons. Por hoje é só. Se o seu não foi lido, não é porque ele é ruim. Um dia só chegará. Não deixe de mandar e-mails. E para mandar e-mails, você manda para... podcast@drwhobrasil.com.br. Maravilha, vamos pra Cardiff que hoje tem Torture de novo. Vamos aí que esse episódio tem muito que se falar aí sobre o que acontece nessas bizarrices dele. Cara. Vamos embora. Tá, vamos... É que esse episódio... Vamos lá. Não é ruim, não. É maneiro. É um episódio comum. Ele tem uma premissa... É um episódio ele tem uma normal. premissa muito legal. Eu gostei também da premissa. Mas, sabe o que zoa ele? A execução é meio chatinha. Durante o episódio é maneiro. O final, ele é muito esquisito, cara. O final é esquisito. É muito apressado esse final, Não consegui gostar muito desse final. Sabe o que acontece? O episódio todo tá indo bem. Aí quando tá chegando 10 minutos pra acabar... Parece que esse caralho tem que acabar. E aí correu o episódio, sabe? Entendi. Eu não acho que correu. Eu acho que eles não souberam muito bem o que fazer com a resolução. Então. Talvez. Sei lá, mas não vamos nos adiantar. Vamos falar do episódio? Vamos falar. Por onde ele começa, como ele começa, dá aí o ampassant pra galera. Uma coisa que eu queria falar antes de começar esse episódio é que... Fale. Esse é o primeiro episódio escrito por uma mulher em Torchwood. Ah, sim. Estamos falando da roteirista Helen Raynor. Ela não só é roteirista, como ela é editora de roteiros. Basicamente, era o papel que o Douglas Adams tinha na série clássica. Ele era editor de roteiros. É verdade. Né? O que é editor de roteiros? Na verdade, era igualzinho ela, né? Isso. Roteirista e editor de roteiros. As duas coisas andam meio que lado a lado, né? E ela é a primeira mulher a ter um roteiro escrito dos Daleks, que foram os episódios Daleks in Manhattan e Evolution of the Daleks. Já em Doctor Who, não em Doctor Who. E ela também fez The Sontaran Stratagem e Poison Sky. Então ela trabalhou muito ali na época do 10º mesmo. Exatamente, legal. Ela tem 2 roteiros em Torchwood também, e ela foi editora de roteiros tanto de Doctor Who como de Torchwood. Que legal, cara. Então, assim, ela é um nome forte. A primeira mulher que escreveu Daleks. Helen Raynor. Quem sabe a gente não vê esse nome aparecendo mais pra frente. Vai aparecer, né? Já que a série tá nessa de resgatado a visibilidade pra mulher, pra minorias e tal, é maneiro, cara. Tem que trazer essa mulher de volta aí, cara. Com certeza. Porque o dos Daleks é maneiro. Esse episódio de hoje é meio esquisito, mas o dela em Doctor Who é legal. É legal mesmo. Bom, a gente tem aí... o episódio começa no meio da ação, né? A gente já vê Gwen e Owen não correm. On the run, não correm. Eles estão no meio da missão. O episódio começa no meio da missão. Isso é uma coisa que eu gosto de Torchwood. Eu gosto também. Tem vários episódios que começam assim, já com uma missão andada. Tipo, não é que nem em Doctor Who que na maioria das vezes a gente vê, tipo, tá tudo calmo, aí vem o problema e resolve. Não, assim, às vezes você começa já no pau, já tá na loucura. Vambora. E a Toshiko tá lá
na base, passando informação pra eles. Ela é bem Intel, né? Ela é a oráculo de Torchwood. Ela é tipo oráculo. Você tá falando da oráculo do Batman ou oráculo do Matrix? Do Batman. Do Tá, só pra saber. Não, do Matrix é outro tipo de oráculo. O oráculo de Delphi. O oráculo Bárbara. O oráculo de Vikings. Não, caralho, do Seer, né? Não, então, ela tá ali dando coordenadas, tipo, vai pra esquerda, ele foi pra lá. Olha, tá na cara que eles estão... GPS humano, né? GPS humano. Vira à esquerda, vira à direita, siga em frente. Então tá na cara que se trata de uma perseguição. Eles estão atrás de um cara, só que a gente não sabe por quê. Não, nem quem, nem por quê, nem quando. É só, eles estão correndo atrás do cara. Estão correndo atrás do cara e, enquanto isso, o Jack tá no carro, né? O Jack, ele entra na perseguição logo depois, né? Porque o lance é que o cara começa a dar um perdido neles, e aí a Gwen, ela avança atrás do cara, o Owen vai ficando pra trás e o Jack acompanha ele. Porque tem uma hora que ela tá passando, rola uma cena também Indiana Jones, assim, que ela... O cara passa por debaixo da porta, né, do pantográfico, assim, ela escorrega por trás. Isso. E aí o Jack e o Owen ficam pra trás. Pelo que eu li dos bastidores, era pro Jack estar na perseguição a pé. Mas ele apareceu de carro porque ele tinha machucado a perna. Olha aí, o John Barrowman tava... Mas nesse finalzinho aí ele aparece, né, na hora que ela passa do momento em Indiana Jones, eles ficam pra trás. Inclusive, então ele começa a dar porrada na abre! Porta não, né? No negócio que eles descem, na porta de ferro. Portãozinho, E é legal porque nesse episódio a gente tem vários momentos desse do Jack, não grosso, não é essa palavra, mas assim, tipo, tough, sabe? Tipo, ele começa a dar durão. O Jack tira. A gente vê muito isso. Tira. Chamem os tiras. São os tiras. É o tira. Os tiras, os canas. Ele tá bem policialzão. Tipo, ele dá esmurro na parede e manda abrir. Tem uma hora que ele ensina a atirar. Isso. Tipo, tem uma hora que ele dá umas broncas no Owen. Assim, é bem bad cop, né, cara? Eu senti que foi uma forma da série mostrar que é uma série policial. Que é uma... Não policial. Procedural. Procedural, sabe? Sim. Tipo, ó, aqui... Tem ação de verdade, tem ação no mundo real, tem arma de verdade. Foi até um negócio que eu comentei no... Eu acho que são essas coisas que a gente estava falando desde o começo dos reviews de Torchwood. Eles estão fazendo isso pra se distanciar de Dr. Who. Se distanciar... Pra mostrar que é adulto. A distância segura, né? O suficiente pra ainda ser Dr. Who, mas longe o suficiente pra poder ter ação pra caralho, isso. Né? Quando a gente tava reassistindo agora, porque geralmente assim, né? Como a gente já viu, né? A gente sempre pega só pra reassistir antes de gravar. E a gente tava reassistindo agora... Não vou te falar que eu nem lembrava desse episódio. Então, aqui a gente acabou de assistir. Tipo, a gente veio assistir e veio gravar. Mas você vê como passa batido depois de muitos anos. Sim. E aí eu comentei um negócio assim, porque no começo do episódio tem tipo uma narração, um voice-over do Jack falando porque isso é Torchwood, acima da lei, acima da polícia. Fora do governo. Acima da polícia. Tipo, o século XXI é onde tudo muda. Cara, Torchwood, se tem uma palavra pra descrever Torchwood dessa primeira temporada, é edgy, sabe? Tipo, edgy. Ela é uma série adulta, ela tem ação, é pra pessoas, não é pra crianças, cara. Tira as crianças da sala, isso aqui é vida real. E eu acho que até, é verdade. E no começo da perseguição, até os cortes da cena, tô falando em questão, a direção mesmo. Edição, né? Direção e edição e cinematografia da série, ela é edgy. Sim. Ela é pra ser dinâmica, ela é pra ser moderna. Pá! Aí corta ali, pá! Parece um clipe da MTV, sabe assim? E de ouro 90 foda, aqueles comerciais que ninguém entendia nada. Isso, é nesse nível, tipo, corte, um monte de cena jogada na tua cara. Tramontina, tipo, né? Corte rápido. Pá! Você fala, gente, o que tá acontecendo? Desacelera, porra. Ruas de Cardiff, meu Deus, muita ação. Olha a galinha, né? Caraca, não, isso é depois. Mas sim. Depois a gente zoou que Cardiff é no interior do caralho. Porra, tem galinha no episódio, cara. É uma cidade. Porra, mas tem galinha em São Paulo também. Você sai aqui na Lapa, na 12 de outubro, você vê uma galinha passando? É que era subúrbios. Tá bom. Sei lá se é um grande subúrbio. Pô, é a capital do País de Gales, mano. Mas, cara, a capital tipo Brasília. A capital de um... Deve ter galinha em Brasília. Não, tem galinha no país inteiro, então... mas enfim. segue o papo fora da galinha. Não, enfim. A Gwen avança mais do que os outros na perseguição. E eles vão ficando pra trás. Eventualmente ela consegue, eles entram, parece que no metrô. Ela perde o menino, porque... Ela dá um agarrão, ela consegue chegar perto dele, dá um agarrão nele. É no metrô mesmo, até porque a gente vê que o cara do metrô não faz porra nenhuma. Nossa, porra, policiais do metrô de Cardiff. Não é policial, é guardinha, né? É o guardinha, Cara, parecia que ele tava... Segurança.
Aí ela consegue pegar a jaqueta... pula o muro. Como é que um cara me pula a parada de... A catraca. É, fosse na Vila Madalena, não ia passar. Na Vila Madalena, aqueles guardas lá ia dar só no cara. Aí o maluco vem... Eu não ia conseguir pular, O maluco vem e me pula... É, porque tem aquele vidrão. Me pula o negócio lá, o negócio tava dividindo, né? Quem pagou, quem não pagou. O cara da segurança ali, o trabalhador do metrô... Apenas ele observa. Olha, ele vira, ele fala assim... Cara de paisagem. Foda-se. E volta. Ah, tá. Que tá porra bom. É essa? Que tá lugar bom. é esse, cara? Pois é. É Cardiff. É. E aí, tá, beleza. Ele passa, a Gwen passa também. Ela agarra ele, pega a blusa e ele vai embora. E ela começa a sentir culpada. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu errei de novo. Aí a Toshiko fala, não, você pegou. Ela, não peguei. Foi embora. Ela, não. O que é que você tava pegando tá com você. Tá na sua mão. Tá com você. E aí a gente vê o gadget da semana. Gadget do dia. É, porque Torchwood tem isso, né? A gente... Em Doctor Who tem muito o vilão da semana, né? O caso da semana. Em Torchwood, geralmente, se é atribuído a um gadget. É tipo Warehouse 13, né? Nossa, é sempre... sim. Inclusive, pra quem não assistiu Warehouse 13, é uma boa recomendação excelente. E muito daria pra ter um crossover entre Warehouse e Torchwood. Dá. Porque a premissa é a mesma, mesmo. né? Super uma equipe que tá além do governo, além da polícia e tudo mais... E que recolhe apetrechos que têm efeitos. Ideias para quadrinhos. Só vou deixar essa fanfic aqui. Mas enfim. Então... E aí ela fala, não, você conseguiu pegar sim, tá tranquilo. Enquanto o Owen e o Jack estão chegando no lugar que ela tá, ela já achou o apetrechinho. E ela dá pra ver que ela usa sem querer, assim. Ela pega e aí, quando ela vai ver o que tá acontecendo... Ela aperta o botão e aí a gente começa a ver qual o grande lance do episódio, né? Isso. Porque tudo fica meio... Você vê que a fotografia muda um pouco. Isso, a atmosfera muda. E ela vê um menininho... Você vê que no metrô tem um monte de gente circulando. Nessa hora não tem ninguém, fica vazio. E aí ela vê um menininho ali saindo com o ursinho e tal, ela tenta interagir com ele e a interação não é tão fluida assim, né? Parece que ele não tá vendo ela. Mas ela fica escutando uma voz na cabeça dela, enfim... E os meninos chegam e ela tá no mesmo lugar, ela não saiu dali. Isso. Quando eles voltam pro Hubble de Torchwood, ela conta isso pra eles e ela passa pra Toshiko, a Toshiko pega ali nas câmeras de segurança, né? E ela vê que ela ficou uns minutos parada. Só que não tem menininho nenhum. Não tem nada. A câmera não pegou nenhum menininho. E aí ela fala assim, mas o nome dele é Erasmo alguma coisa. Tom, Erasmus... Erasmo Carlos. Aí ela chega, é o Erasmo Carlos. Aí ele fala assim, mas então vamos procurar de onde esse cara. Ele começa a passar um monte de varredura, não sei o quê. Aí o Owen chega e fala, não, ele tem tanto, ele mora em tal lugar e ele tá ali. Aí como é que você sabe? Tá aqui, ó, lista telefônica. Lista telefônica, amigos. O básico. É aquele lance, às vezes o simples é o que resolve. É tão óbvio, né, que as pessoas não pensam no óbvio. Enfim, e aí isso vira ali o mistério daquele momentinho, né? Quem é o Erasmo? Né? Quem é o Erasmus? Carlos. E aí, vamos chamar de Erasmo, não é Erasmo Carlos, mas eu vou ficar chamando de Erasmo Carlos. Tá bom. Aí eles vão lá no endereço e é uma mulher que atende, ela fala, tá, é o meu pai, não sei o que, apresenta ele. E o lance é que não tem mistério. Tipo, a Gwen chega pra ele, conversa com ele numa boa, né, ele é um senhor já. E ela fala, você é de Gales? Ele não. Então, primeiro ela fala assim, onde vocês estavam ontem à noite? Não, a gente tava aqui em casa mesmo. Strictly Come Dancing, Strictly Come Dancing, né? Que vem depois, antes do Doctor Who, atrasa pra caralho. Agora não mais se for no domingo, né? Basicamente dançando com os famosos. Dança dos famosos. Dança dos famosos. Dança dos famosos. Aí ele fala, não, a gente tava aqui em casa mesmo. Aqui? E ele realmente conta essa história. Por conta da guerra, estavam bombardeando Londres, meus pais me mandaram pra cá sozinho, eu não conhecia ninguém. Na estação de Paddington. Na estação, ele fala de Paddington. É que assim, a estação de Paddington em Londres... Paddington. É um ótimo filme, inclusive. Ótimo filme, tem o Capaldi com a Nicole Kidman, maravilhosa. Né? A estação de Paddington é a estação que leva pra Cardiff, pelo que fiquei sabendo. Ele tava com um ursinho, será que era um Paddington? Talvez fosse um Paddington. Talvez era um Paddington. Enfim... e eles me mandaram pra Cardiff pra sair da guerra. Eu não conhecia ninguém, tava sozinho. E um casal sem filhos teve a bondade de me adotar e aí eu vivi aqui. E eu tava assustado. Esse era o lance, porque eu nunca tinha chegado aqui e eu cheguei e não tinha ninguém. Era um menininho, Exatamente. 8 anos ele tinha. E aí a gente começa a ter um pouquinho uma lógica assim, tipo, putz, ela ficou assustada também. Mas até aí, ela ficou assustada porque ela viu um fantasma, ela viu uma coisa do passado. Ela achou que era um fantasma, a gente vê que ela teve uma visão do passado. Pois é. E aí a gente vai descobrir, né, o Jack e o pessoal fala que isso é uma coisa alienígena, pra variar, e que ela traz de volta fantasmas do passado. Ecos, né? Ecos. Ele pega algo que aconteceu... Eles usam a palavra eco. Exatamente. Ele pega o gadget, ele pega ali o lugar geolocalizado, né, alguma coisa, o epicentro maravilhoso, dele, né? Coisas que aconteceram aqui
e quem usa enxerga a coisa. Isso. Geralmente focado em um ponto só, ele não vai ver uma situação inteira, ele vai ver tipo um evento só isolado. Beleza. Legal. Continua aí a ação, porque o grande lance é que eles precisam achar esse moleque, porque da onde esse moleque roubou essa porra? Exatamente. Por que ele roubou? Da onde ele vem? E aí é o mistério real do episódio, né? Que começa tipo, tá bom, o que tá acontecendo? Aí eles descobrem que o nome do cara é Bernie, não sei o quê. Eles começam a pesquisar. Bernie Sanders, sei lá. Bernie Sanders não, porque o Bernie não tá legal. Bernie sei lá o quê. Enfim, o Bernie. E aí eles inclusive vão na casa dele, né? Perguntam pra mãe, a mãe fala que ele é um vagabundo, que ele não faz nada e não... Eu gosto muito desse corte de cenas também. Ah, você viu o Bernie? E, tipo, você assume que o pessoal de Torchwood perguntou, mas só vem as respostas. O quê? Aquele vagabundo? Eu sou a mãe dele, tá me devendo 50 libras. Pá! Aí, aquele desgraçado roubou meu cigarro. Pá! Tipo, ninguém... molequinho, né? o molequinho. Ele roubou... me fags, não sei o quê. Aí, uma mulher fala... Não quero ver nem pintado de rosto. Tipo, você vê que o cara não é bem quisto pela sociedade. Não é muito bem quisto pelas pessoas que o conhecem. Pois é. Você pensa, mano, é um Zé Droguinha maluco. Ninguém vai muito com a cara dele, assim, tá claro que todo mundo que conhece ele tem a infelicidade de conhecer. Não é flor que se cheire. Pois é. Né? E aí, beleza, eles continuam investigando, tal, tudo mais. Mas não encontram ele. Não encontram ele. O grande lance é que em Torchwood tem todo esse lance de que as pessoas têm a mania de mexer com essas porra fora do local de trabalho. Não, isso é o que mais acontece em Torchwood. Pois o tempo todo. Todos os episódios já aconteceram isso. Assim, né? Tem as sequências de investigaçãozinha, para não sei o quê. Mas a história real do episódio começa quando o Owen usa essa parada. No meio de uma das perseguições, eles estão tentando achar o moleque, não sei o quê. Ele tá com o gadget no bolso lá. Ele pega e usa embaixo de um viaduto. Eu acredito, isso é um achismo meu. Na cabeça do Owen, ele tava tentando usar pra tentar achar onde tava o moleque. O moleque, sim. Porra, se a Gwen viu uma cena do passado, às vezes eu consigo voltar menos do que ela voltou e eu vejo pra onde esse moleque tava indo. Isso. Sem problema. Uma ideia até inteligente. O que acontece é que ele não sabe mexer nesse troço e ele vê uma menina ali, ele entra na mesma fotografia estranha. Ele está no mesmo local, né? Que é, o GPS puxou, né? Sim, mas assim, a gente vê que muda ali a atmosfera, como a Thaís falou, e ele vê uma menina aparecendo assim, meio correndo, meio baforida, né? E nessa hora que a menina apareceu, eu já vi que a roupa dela é antiga, ela tá com penteado antigo, ela deve tá com um laço gigantesco que não se usa mais. Eu falei, deve ser anos 50, anos 60. Por aí. Eu tava certa. E aí é 63. 63, olha que ano. O que será que é esse ano, né? Eu não sei, tem um negócio especial? Se alguma coisa 63, não sei, não importa. Eu não me lembro. Enfim, aí a gente tem ali, ela começa a chorar, ela tá meio chorosa e tal, e o Owen tá vendo e ele tá, né, estatelado assim também. E aí ele vê ele tá meio paralisado. Pois é, ele vê que tem uma menina, tem uma voz chegando pra essa menina, chamando ela. Que é o tal... Lizzie! Lizzie. E aí quando ele chega, ela fala, Ed Morgan, você é um cara mau, eu não quero fazer isso. E ele fala, eu sou mau mesmo. Mas é assim que você gosta, porque você é uma garota esperta, vem aqui. Tipo, como é que ele... Vem aqui, cara. Vem cá, cara. Ele é o cara, o escroto. Que claramente vai estuprar ela ali. Tipo, a gente não vê... Ou matar. Mas a gente discorda mais pra frente, né? Mas a gente não vê o ato ali acontecendo, óbvio. Mas fica claro que ele estuprou a menina. Sim. Inclusive, ela tem cenas dela falando, não quero, tá tentando fugir, tá não sei o quê. Quando o Owen sai desse transe, ele tá horrível, assim, ele tá se sentindo ele mal violado. Consegue respirar, bicho. Ele tá se sentindo violado. Não, ele tá desesperado. Ele tá com o olho arregalado, assim, tipo, ele mal consegue falar o que aconteceu. Quando a gente volta pro Hub de Torchwood, ele tá muito abalado. Ele relata o que aconteceu. E ele fala, ele estuprou essa menina. E eu senti essa sensação de desespero que ela tava sentindo. Isso. E aí que o Jack confirma a teoria que tinha começado lá quando a Gwen vê o menininho, que depois é o senhor lá, o Erasmo, que esse eco, geralmente o eco ele é ligado diretamente à emoção da pessoa. Emoções humanas. Então assim, quem usa o apetrecho e vê uma situação, vai se ligar automaticamente à sensação que aquele eco tinha na época que eles aconteceu. Até explicam meio que cientificamente, entre aspas, que ele é um decodificador de não sei o que. A Toshiko explica, tipo, é a mesma coisa que tem no fone, transforma ondas em som.
Então, assim, o que ele faz? Ele pega a emoção humana e transforma em algo maior. Em algo mais visual, nesse visual. caso. Então, é por isso que, na hora que eles estão vendo a cena, eles não estão só vendo a cena. Eles estão sentindo Eles estão sentindo o que a pessoa na cena também sente. Legal fazer essa relação com o som, porque tem muito isso também, né? Quando a gente tá escutando uma música mais calma, a tendência... Até o nosso batimento cardíaco muda, né? Tá tudo interligado. Ou se você tá vendo uma coisa mais acelerada, você fica mais tudo energia. Afobado. Isso. O corpo humano, ele é muito ligado a som. Isso é um parênteses total no tema da coisa do episódio mesmo, mas o corpo humano é muito ligado à batida, né? A gente vê quando a gente escuta esses sons com tambor, com percussão, geralmente a gente sente no bater do peito, né? É estranho. Parece que faz uma conexão, né? Que é justamente a conexão que tem no episódio que eles fazem. Com o eco, né? Isso. O Owen, o lance é que ele se sente tão mal, tão violado, que ele entra numa de procurar o cara. Ele fala assim... Ele fica obcecado. Ela falou o nome. Obcecado. O nome é Ed Morgan. E aí a Toshiko fala, não, mas é um puta nome comum, tipo, a gente não vai achar. Ele fala, não, ele tem que achar porque ele pegou essa menina e tal. Eles acham e ela fala, pela data e tal, aconteceu em 63, aí fala lá o dia certo e o ano que eu não lembro, o mês que eu não lembro. E ele fala assim, realmente, essa menina que você está falando, a Lizzie, ela foi encontrada morta nessa noite e tal, mas ninguém foi acusado, tipo, o crime inclusive prescreveu e tal. E ele fala, porque ela tava prometida pra mãe chegar 9 horas e ela simplesmente nunca chegou. E não tem culpado, mas eu sei que foi esse cara. Esse cara claramente matou ela depois. Aí o Jack fala, ele, nesse episódio, ele tá assumindo uma posição muito de líder e de capitão. E tipo assim, ele fala assim... Olha só, você não vai fazer nada, porque você não tem prova. Você vai chegar na polícia e falar que você usou um artefato alienígena pra descobrir. Ele fala assim, você nem tava lá. Que prova você tem? E aí o Owen fala, até parece que a gente usa a prova pra alguma coisa. E aí o Jack fica puto. O Jack fala, você não vai fazer nada, você não tem como ajudar com isso. Isso. A nossa missão é pegar o tal do menino lá, do Bernie. E, inclusive, Gwen vem comigo. E ele tira ela da cena. Não, e ele fala assim, vai embora pra casa. Chega, acabou, seu trabalho já acabou, vai embora pra casa. Né? E ele chama a Gwen. Ele chama a Gwen nessa hora... E a sequência é legal. A sequência que não tem treta. Pra ensinar ela a atirar, porque foi a piada As a proud American. America, fuck yeah. A gente não vai entrar na discussão da arma e da liberação das armas. A questão... Não é sobre isso, porque o americano gosta de bacon e armas. Exatamente. A gente viu no episódio passado, que foi o Day One, que foi o primeiro dia de trabalho da Gwen, que apesar dela ter sido uma guardinha, ela não sabia usar uma arma. Porque como... País civilizado, né? Pois é, lá eles não país usam. de primeiro mundo. Sim, pro cara usar arma tem que ser usa arma. Pois é. Então, ele foi lá não sei se é país de primeiro mundo. Estados Unidos? Não. Todo não. Não. Lá no Reino Unido. A maravilhosa Inglaterra. Não é o primeiro mundo inteiro. E o país de Gales. No Reino Unido. Grandíssimo e maravilhoso Reino Unido. Tem esse lance que geralmente esses guardas... Na Austrália também não. Porque é tudo Commonwealth. Esses guardas, assim, de rua normal, eles usam cacetete, sim. Isso. Em alguns casos eles usam pressão de água, né? Mas pra usar arma, assim, é só num caso extremo, né? Isso. Então, ele vai lá e fala, não, vem aqui, vou te ensinar a atirar. E tem a montagem. E você vê que ela mostra nenhuma skill. Ela não sabe mexer porque ela nunca precisou. Inclusive, ele fala assim, eu tô te ensinando a fazer uma coisa que eu espero que você nunca tenha que fazer. Isso é legal. Isso é bem bacana. Enfim, ele vai ensinando a atirar com várias armas diferentes e tal. Tem aquela montagem de filme anos 80, né? Atira, para pra dar uma risada. Atira, troca de arma. Aquele corte, né? A cinematografia. Atira com 2 armas ao mesmo tempo e olha como você já aprendeu rápido e tal, não sei o quê. Só que uma coisa que acontece também nessas cenas é ali... Já não é tão legal, já não é tão bacana. Aí a gente já fica bolado. Que a cena, não a cena inteira, né? Mas o começo, quando ele tá ensinando ela a pegar na arma e tal... Você vê que fica uma tensão sexual ali. Tipo, inclusive... Que ele pega aqui no pescoço dela. Ele dá uma encoxada nela. Uma encoxadinha nela. Nada não permitido, assim. É que ela tá se deixando levar também. Ela tá se deixando. Ela não está resistindo. Você vê que o toque dela, assim, que o toque dele nela é mais suave. Carinhoso. Na hora que ele pega na arma, você vê que é claramente uma parada muito sexual, né, cara? Exato. Torchwood é uma série sexual. Não uma série sexual. Não, mas tem bastante sexo. Tem bastante sexo. Mas aí, enfim... Ela não é pudica com sexo. Exatamente. Então, você claramente... Então, tipo, é óbvio... Não que eles tenham feito que sexo teve inclinação... claramente ali. Ele tava dando uma ideia nela e ela tava aceitando a ideia numa boa. Isso. Ela em nenhum momento afastou ou reclamou, sei lá. Tem problema nisso? Nenhum. O único problema é que ela é comprometida com o namorado. Que não tem
não tem consciência que isso tá acontecendo. Não, isso vai aparecer mais pra frente no episódio, né? Que ela começa a questionar também o lance dela ter namorado. Porque lá no Day One apareceu a mesma coisa. Nenhum de vocês namora, a gente não tem tempo pra isso. E ela tá numa situação em que ela... Parece que ela começou em Torchwood há pouco tempo. Sim, é bem recente. E ela tá questionando se ela vai conseguir conciliar esse trabalho maluco com o relacionamento dela. Normal. Porque tem uma hora que eles estão lá no meio da perseguição e o Race liga pra ela e fala, então, eu tô aqui, tô lavando suas roupas, tal. Ela, não, deixa aí que depois eu lavo. Aí ele, tá, que hora você vai chegar? Ela, não sei se vai chegar hoje à noite. Não sei, acho que eu vou ter que trabalhar à noite. E ele fica triste, ela começa a dar ele fica bravo. Nele. Ela começa a dar uns cortes. Ele não fica bravo, ele fica triste chateado. Mesmo. Chateado. Ele fica chateado, tipo, queria te ver em casa à noite, né? Enfim, Então, esse episódio também mostra... É que esse episódio lida com emoções. Na real, o grande mote do episódio não é nem só os fantasmas, é a emoção ligada a acontecimentos, né? Eu acho. Então, ao longo dos episódios, está mostrando como é que ela vai lidar com essa situação dúbia. Porque existem coisas acontecendo que podem ser conflitantes. Pois é. E aí tem essa hora que ela fala assim com o Jack, já aprendi a tirar, tal, valeu. Vamos embora, vamos pra casa? Aí ele fala, não, eu não tenho casa, eu moro aqui. Aí ela, nossa, mas morar no trabalho é uma merda. Aí ele fala, é porque eu não gosto de gastar tempo chegando no trabalho. Ela, tá, mas onde você dorme? Ele falou, não, eu não durmo. Tipo, e aí já fica na casa... Até hoje, a gente não sabe será que ele dorme? Será que ele dorme? Porque, sei lá, dormindo é tipo morrer de leve e ele não morre. Só dorme em 4 horas, né? Não, vampiros não dormem. Às vezes a imortalidade dele atribui a ele essa falta de sono, né? Porque, tipo, o corpo dele não precisa descansar. Aí ela até joga um charme, um Xiaomi, que ela fala assim, deve ficar solitário aqui à noite, né? Você quer companhia, né? Só você, né? Como quem quer dizer. Então... E ela vai pra casa. Mas ela tá... ela vai pra casa, vê as coisas lavadas. Eu diria que ela está cultivando algo ali. Ela tá deixando... Isso é foda. Bem, isso ainda vai gerar uns plots ainda pra frente na série. Vai gerar. A gente vai chegar a falar mais sobre isso quando algo acontecer ou não acontecer. E, enquanto isso, o Owen foi pra casa, só que ele não dormiu. Ele tá tá loucaço. Ele levou todas as pesquisas que ele imprimiu lá no trabalho pra casa. Ele tá fuçando nomes, ele tá fuçando coisas, aí ele descobre tá caçando da onde é esse tal desse Ed de alguma coisa. Ele conseguiu achar o nome inteiro do cara e ele viu que ele não foi condenado. Ele vê que ele chegou a ser acusado de alguma coisa, porém, mas nunca, como não tinha prova, o crime ficou por isso mesmo. Foi considerado inocente. E aí, como ele já, né, ele começou a olhar na lista telefônica, então ele acha o endereço do cara. E aí, você vê que ele não se reserva nem um tempo pra pensar. Ele já vai de cara, ele né? já sai, já vai embora. Agora eu não sei se ele vai de cara ou se ele vai no outro dia. Mas enfim, a cena seguinte a gente vê ele indo lá pro cara. Ele já tá indo pra casa do cara. Nessa cena que é legal, porque a gente vê que tem uma referência a Unity, né? Assim, não é nem referência. É um segundo. É um segundo, assim, porque o lance... Sério, eu só descobri porque eu li coisas sobre o episódio. Porque meu olho não teria captado. E eu, assim, foi até o que a gente comentou na hora. Se você não tivesse falado, eu não teria... Minha cabeça não teria processado. Mas como a gente tinha discutido antes curiosidades sobre o episódio, na hora que ele começa a mexer com os documentos, eu já tava inclinado, tipo, tá aí. E realmente tava ali. Porque eu sabia que eles não iam falar nada. Ele tem um monte de identidades falsas, óbvio, coisas de Torchwood, né? Tipo, pra entrar nos lugares. Pra entrar nos lugares, coisa de espião, né? Coisa de uma pessoa que tá além da polícia e do governo, né, cara? Isso. E aí, ele olha várias, aparece a da Unity ali embaixo. Rapidinho, é muito rápido. E engenheiro-chefe, alguma coisa assim. Muito rápido, Mas a que ele usa mesmo não é da Unity, é da companhia de gás. O gás? Não, chega tá muito gás. Sempre tem gás em Tóquio. A gente revisou Aliens of London também. Chega de gás. Mas cara, tem gás nesse episódio também. Não tem, a desculpa só. Não, é a desculpa. Ele chega na casa do cara, aí o cara... Não, eu vou te falar, pro agente de gás ele é muito invasivo, né, cara? Nossa! Tipo, caralho, isso é com gás... É que o gás também é invasivo. Olha aí. É com gás, né, que a gente tem. Aqui é com gás. Nem em São Paulo é com gás. Sim. Porque lá no Rio eu tinha ultragás, enfim, mas eu não tinha gás de rua no horário de botijão. Tá. Enfim, se o cara da com gás chega aqui na minha casa... Do jeito invasivo do Oi, maluco, é polícia na hora. Esse cara não quer ver o gás, ele quer vazar a gente, cara. Exatamente. Enfim, aí ele chega lá, ele até começa meio pianinho. Ainda. Eu queria ver o gás, eu posso entrar, não sei o quê. Não, eu tenho que entrar. Ele fala, eu preciso entrar, senhor Edmond, sei lá qual é o nome do cara. Pra ver o lance do gás. E aí ele fala, não, claro, pode entrar. Aí... O cara tá meio suspeitão, mas deixa, né?
Aí ele entra na cozinha, aí o cara até fala, olha, não senti cheiro de gás nem nada, pra mim tá normal. Nossa, silencioso, né? Nossa, pois é. Não, mas o cheiro, ele falou, olha, eu não senti, né? E aí o Owen começa muito louco, olhando pela casa toda. Ele começa a procurar coisas. Né? Meio maníaco já. E aí ele entra ele larga a mão, ele chega e fala, não tem coisa de perguntar. O disfarce cai em 2 minutos. Você mora aqui há muito tempo? O cara, eu moro, essa casa é da minha mãe, tá não sei o quê. Aí ele, o que você tava fazendo aqui nos anos 60 e tal? Você lembra da fulana de tal? Começa a falar o nome e você vê que o cara, e nessa hora a edição super dinâmica da série, Sim. É muito maneira. Porque você vê que o Owen vai falando e o cara começa a transpirar e começa a arranhar o sofá. E, os nós dos dedos vão ficando cada vez tensos, mais... Tipo, você vê que o cara, ali, se ele precisava de uma prova... A prova era a reação desse cara. Porque se uma pessoa inocente não tem essa reação. Não, uma pessoa inocente nesse caso ficaria surpresa de saber todas essas coisas, né? E aí você vê que o cara, ele começa a ficar na defensiva, ele fala, sai daqui! Sai da minha casa! Sai do meu trem! Você sai do meu trem. Sai da minha casa, não sei o quê. Eu já falei pra vocês uma vez que vocês não vão tirar nada de mim, sai daqui. Isso, na hora, passa desapercebido. Pra mim, passou totalmente batido. Na verdade, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, tipo, puta, baita furo, né? Tipo, como já vai, como eu já falei, tipo, como se ele tem essa merda desse apetrecho, é só ele. Que maluco. Mas mais pra frente do episódio a gente vê o porquê, né? Enfim, ele começa, né? Ele entra numa de ameaçar o cara, tal, não sei o quê. E isso vai gerar certas consequências, porque o próprio Jack dá uma bronca nele depois sobre isso. Lógico, né, gente? Você não sai invadindo a casa dos outros mesmo. Ele joga uma direto, Primeiro, ele já... quebrou o protocolo total. Ele nem é da polícia, ele já tá cometendo uma ação ilegal. Nem da Companhia do Gás. Não é da Companhia do Gás. Segundo, o time do Torchwood não está apoiando essa ação dele. Ele tá missão solo. E outra, o caso não é esse. Tudo bem, eu entendo que ele quer fazer justiça por conta, claro. né? O cara realmente matou a menina, estuprou e matou a menina. Crimes inafiançáveis, claro, crimes imperdoáveis. Sim. Mas o lance é que, tipo, tem muito tempo, a missão não é essa, e isso poderia gerar todo um problema. Exatamente. Claro, ele tá agindo sozinho, ele não pediu ajuda de nenhum membro de Torchwood. O perigo até pra ele mesmo, você lógico. Pode pensar, né, cara? Não, vai que esse cara é um maluco, tem uma arma... E mata ele. No lado do sofá, ele tava correndo risco ali, de vida. Só que acontece uma coisa boa por conta disso. Na hora que ele sai, ele vê o tal do menino, o tal do Bernie. Isso foi muito louco, porque ele saiu, ele ainda tava meio perturbado, porque o cara meio que deu um corte nele, tipo, sai da minha casa! Não, e ele saiu assim, meio cabreiro, os vizinhos ficaram olhando. Aí beleza, ele saiu andando pela rua e tal, ele tá passando por um parque, que é um parque cercadinho, tem um cercadinho assim, uma grade, né? Uma grade verde, e ele tá andando do lado de fora do parque. Você vê que rola um delay também, né? Dentro do parque... tá o menino Bernie. Tá o Bernie. Nesse primeiro momento, o Owen tá pensando em outras coisas, ele nem viu. Na hora que ele bate o olho no Bernie, ele... Bernie! Aí o moleque já sai correndo. Ele tenta entrar, só que a grade tá fechada. Parece que é uma grande coincidência. Tipo, que cagada, né? Ele uma coincidência louca. Só que não é. Não é. O episódio ele vai se explicando, a gente vai descobrir bem lá pra frente que não é uma coincidência. Porque eles chegam, né? Depois ele ainda volta pra Torchwood e tudo mais. Não, mas essa é a hora da perseguição que tem a galinha. Sim, que eles começam a se... Um correr atrás do outro de novo. A piscina, né? Mãe, o homem pulou na piscina. Então, querendo sair da galinha, né? Porque o lance é assim, ele vai seguindo, segue o cara, e tem uma perseguição, e aí eles pulam o muro, tem uma hora que a velha ajuda ele a... Sim, ele foi por ali. É verdade. Eles cruzam por galinhas, eles cruzam crianças, e eventualmente o tal do moleque Bernie, ele entra num beco sem saída, assim, tipo, é uma parada que ele não consegue pular. Não tem como, E aí o Owen fala, peguei você, tipo, você não vai conseguir sair daqui, tal, não sei o quê. Então eles conseguem deter o moleque. Tipo assim, na maior eles conseguem parar o cara. Tipo, e conseguem investigar em cima dele o que tá acontecendo. Eles chamam o resto do time, né? Eles vão até lá pra interrogar o garoto. Sim, eles levam o garoto pro lugar pra ser interrogado. Levam o garoto pro barzinho, né? Ali começa a beber que ele até fala, eu vou te matar, não sei o quê. Só que você vê que ele começa a conversar com o moleque. E o moleque, assim, não é um mastermind of evil. Não. Ele é só um ladrãozinho que calhou de roubar uma coisa alienígena. Ele é um ladrãozinho, exatamente. Depois o time ainda chega, fala um pouco com ele e tal, tudo mais. Eles começam a perguntar, né? Onde você encontrou, não sei o quê. Primeiro ele acha assim, isso é sobre os cigarros? Ele,
não tem nada a ver. É sobre esse apetrecho que você encontrou, não sei o quê. Aí ele falou, esse negócio aí, eu usei, esse negócio é estranho, porque eu vi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele relata outra cena que eles não viram. Ele começa a relatar coisas, né? Coisas que ele viu. Pelo uso lá. Aí ele falou, eu juro, teve uma outra coisa que eu vi. Tinha uma menina embaixo do viaduto, e aí tinha um cara perseguindo ela. Aí eu sei, isso eu vi. Então aí a gente já descobre que ele também viu essa cena. E ele viu outras cenas que eles não viram. Exato. Ele usou o aparelho por um tempo, eu acho. Pois é. E aí a gente começa a traçar uma linha de raciocínio do tipo, então faz certo sentido ele tá perto da casa desse cara. Porque vai que ele investigou também e ele chegou ali e não entrou, ele tava só de olho e por coincidência foi quando o Owen também foi. Então assim, não é uma grande coincidência ele ter encontrado o moleque ali. O moleque que tava ali justamente porque ele tinha visto a mesma cena que o Owen viu. E ele fez a pesquisa dele, diferente das fontes de Torchwood. E ficou tão perturbado quanto o Owen, né? Exatamente. Cara? Depois a Toshiki ainda fala pro Owen que esse cara tem um histórico super ferrado, né? O cara tem depressão, tentativa de suicídio. Sim. Tô falando do velho, tá, gente? Tô falando do Ed, não o garoto. Esse cara aqui, já tentou suicídio 2 vezes. Tem agorafobia, tem claustrofobia, tem isso, tem aquilo. O cara é todo perturbado. Ele tem um monte de problemas. Tem depressão, não sai de casa há não sei quantos anos. Ele não se trata. É assim, o problema não é ele ter problemas. O problema é ele ter problema e não se tratar. E outra coisa interessante que quando o Owen vai na casa dele antes, ele fala assim, não, essa casa sempre foi minha, era a casa da minha mãe. Então você vê que é um cara que não casou. Um cara que não se... Ele morou com a mãe a vida toda, a mãe dele deve ter falecido e ele continua na casa. Fica ele fumando e ele desenvolveu um monte de porcaria, um monte de doença mental louca. Provavelmente decorrente do episódio. Não, aparentemente ele já devia... um cara que estupra... Aparentemente não, um cara que estupra uma pessoa já é um doente. Exatamente. Né? Nunca se tratou e ficou daquele jeito mesmo, né? E, enfim, eles conseguem questionar o menino, aí eles falam assim, tá bom, então tchau. Aí ele fala assim, então vocês não vão querer outra parte? Outra parte, né? Aí eles, oi? Como é que é? E essa parte do episódio é maneira, porque a gente descobre que o troço, assim, ele parece só um negócio, um gancho, né? Um cabo. E depois a gente descobre que quando junta... Parece quase um mouse de computador, parece um mouse mais de computador, ou menos. Um cybermatch, assim? Não, parece um mouse pro gamer. E aí quando eles pegam a outra parte, é muito engraçado que eles veem que na verdade o moleque tem uma porrada de tralha alienígena. Ele falou, tem também umas moedas estrangeiras, primeiro ele fala. E aí eles descobrem que é alienígena. E mais outras tralhas e a outra metade do negócio. Porque a gente descobre que esse Torchwood é um reduto de coisa alienígena, né? Então ele vai achando e vai catando as coisas. E aí, no final, eles acabam levando tudo isso também. Deixa eu falar que no primeiro momento eu achei que era algo que o doutor tinha perdido em Cardiff em algum momento. Mas a explicação que eles dão é que é a falha, né? A Rift. Como é que chama? A fenda. A fenda que tem em Cardiff. Veio de outro universo, ou sei lá. Universo não, né? Veio de outro lugar do espaço e foi parar em Cardiff acidentalmente. Então e quebrou. E soltou, e a Toshiko até falou, nossa, é fácil que nem Lego quando você... The System. Quando você... The System. Ela encaixou assim, aí o negócio fica igual um joystick. Fica que nem fica o mesmo. PS3, quando ele tava lançando, que ele tinha aquele controle banana horroroso, era exatamente igual essa porra. Ainda devia ser mais ou menos nessa época, não? Acho que não. Não. Enfim, eles descobrem que tem uma peça a mais e levam embora todas as coisas da casa do garoto e vão pro hub. Pois é, e aí qual o lance? Quando eles estão saindo, a gente vê que é muito louco, porque assim, a Gwen usa de novo antes de sair, é verdade, na casa do menino mesmo. Pois e aí, assim, quando eles estão saindo, o moleque fala, mas peraí, vocês não vão me ajudar, porque eu não uso essa parada, porque eu vi meu futuro, e o meu futuro eu morri, eu vou só fazer 20 anos ainda, será que eu vou morrer antes e tal? E aí o Jack vai e chama a Gwen, não, vambora. Quando ela sai, ela usa a parada. E aí ela vê coisas. O futuro. Ela não vê o passado. Então a gente vê assim, um lado vê ecos do passado e o outro vê ecos do futuro. O outro pedaço, a outra parte que tava com ele, via o futuro. E aí ela vê que ela tá toda ensanguentada com uma faca na mão e falando, o Owen ia matar, eu cheguei muito tarde e agora o sangue tá nas minhas mãos e tal. E ela fica ali, já fica esquisita. Né? Na hora, eu falei, meu Deus do céu. Tem um slow motion, né? O Jack, Enfim. Ela usa isso e ela vê essa cena que na cabeça dela não faz sentido. E depois o Jack ele explica, tipo, não fica maluca com isso, porque isso, por ser... Uma coisa é o eco do passado, que é uma coisa que aconteceu. Isso já tá escrito. Agora,
esse futuro ainda não aconteceu. Tem toda uma infinidade de possíveis futuros. Isso é só um deles. É um dos futuros possíveis. Não precisa ser necessariamente... o futuro não tá escrito. É basicamente isso. E realmente, né? O que acontece é um pouco diferente da visão que ela tem por conta da... Eu sinto que sim. Não sei, calma. A gente vai chegar lá. Bom, enfim. Mas, pois bem, ela vai um pouco pra casa, ela leva uma parada, o lado que vê o passado, né? E aí quando ela chega, ela vê que tá, tipo, tudo tá arrumadinho, as roupas tão limpinhas, porque o Reese fez. Então, assim, ela vê os atos legais do Reese. E aí ela pega a parada... E ele saiu, ele foi jogar poker na casa dos amigos dele. E ela pega a parada e usa. E ela começa a reviver as boas lembranças com ele. E ela fica feliz. Ela começa a sentir novamente... Aparece o amor, né? Não, que ela tem e por parece ele. ser uma coisa meio de começo de relacionamento, sabe? Tipo, eles não estavam se conhecendo, aí você vê a primeira vez que eles iam sair pra uma coisa chique juntos, ele ficou com a calça presa na blusa. Momentos bonitinhos. E eles brincando, momentos bonitinhos. E ela fica feliz de ver essas cenas. É o tipo de coisa que, assim, engraçado, né? A gente vê o Gadget sendo usado pra uma parada muito policial, né? Tipo, meio próximo ao Minority Report, às avessas, né? Que o Minority Report vê o futuro, né? Mas você vê o passado, né? Eu não sei, Minority Report é foda. Mas enfim, sabe Guerra Civil 2? Sim. Da Marvel? Sim. Que tinha essa premissa de a gente vê o futuro, o crime antes de acontecer e tal. O Minority Report é exatamente nessa vibe. Bacana. Você vê o crime antes de acontecer e pune antes. Muito bom. Então, assim, o Gadget ele funciona meio como um Minority Report às avessas, né? Você poderia usar pra desvendar crimes que não foram solucionados, que você vê a cena. Só que ela faz um uso muito bonitinho da coisa, né? Tipo, ver momentos felizes. Eu fiquei pensando assim, tipo... Porque por mais que esteja na nossa memória, a gente nunca vai sentir o que a gente sentiu naquela vez. Ela vê como se fosse algo quase físico, né? Na frente dela. Eu fico pensando na gente. Eu pensei em nós dois, tipo... Porque assim, eu tenho a memória da primeira vez que eu vi você. Ou eu também. A memória da primeira vez que a gente se despediu e a memória da primeira vez que a gente se reencontrou. Tipo, eu lembro de como foi isso, mas eu nunca vou ter a sensação de novo. De rever bem na tua frente. Assim, tipo, da primeira vez, tão sabe? Palpável, né? E aí, não, esquece ser palpável ou não. Tipo, poder ter a sensação novamente. Porque assim, a memória da sensação a gente tem. Ela tá sentindo que a Gwen anterior sentiu. Exatamente. Isso que eu fico pensando, a Gwen do passado. Isso é uma parada maneira de sentir. Tipo, imagina você ter sei lá, você poder reviver uma sensação que você sabe que você gostou muito de ter. E ela tá super feliz. Sei lá, se a gente pudesse viver a empolgação que a gente teve no dia que a gente casou. Exatamente. Porque a gente tem só lembrança hoje. A gente só tem lembrança. A gente nunca vai sentir aquele momento de novo. E é triste porque ela vê aquilo tudo acontecendo e parece que ela sente um pouco de... Não sei de culpa, mas tipo, de saudade. Eu acho que na verdade não é culpa, é assim, ela sente aquilo, aí ela vê que ela tava brincando com uma coisa séria. Tipo, eu e o Jack, a gente tava flertando ali e, porra, tem um cara super legal em casa. Olha esses momentos legais que a gente teve. E aí, na hora, ele aparece. E você vê que pro Reese não aconteceu nada, né? Ele nem tá sabendo. Mas pra ela tá com isso incutido dentro dela. E aí, meio que ela faz as pazes ali com a relação deles naquele momento, sabe? Ela fala que ele é o máximo e eles começam a se beijar. Ela relembrou por que ela ama ele. Eu acho que foi isso mesmo. Mas vai acontecer coisa aí na frente. Enfim. Vamos lá. A gente não vai falar mais porque tem gente que tá assistindo junto com os nossos reviews. Então vamos segurar essa onda. Se bem que a gente já deu algumas dicas aí. Já deu uns spoilerzinhos. Mas enfim. Mas é isso. Aí, pera, o que acontece depois? Não, depois a gente já começa a arrumar pro final do episódio, que é justamente o lance que... A situação que ela viu, porque ela fica meio noiada com isso, né, cara? Ela fica bom, lógico, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que o cara, o Ed, ele tá numa paranoia dele. Sim. Porque ele começa a pesquisar um monte de coisa e tal. Aí ele liga pra um número, aí desliga o telefone. Tipo, ele tá meio perturbado. E aí a gente vê que como esse episódio é todo interligado. Porque o lance é o seguinte, o Owen, ele saca qual é a grande ligação de tudo. Que o moleque, o Bernie, ele viu a mesma coisa que o Owen viu, né? E o cara, quando expulsou o Owen de casa, falou, vocês não vão tirar nada de mim. De novo, já falei, vão embora. Eu já falei pra vocês. E aí na hora eles matam. Então o Bernie foi lá. O Bernie foi chantagear esse cara. Pra tentar tirar uma grana dele. Eles investigam e veem que é por causa disso. E aí eles entram numa de, não, então a gente precisa falar com esse moleque de novo, porque ele não pode ficar um deluso assim com tanta informação, né? E aí, quando a Gwen vai lá, ela tá lá conversando com ele, falando, fica tranquilo, você não vai morrer não, tipo, futuros possíveis. Tenta dar uma acalmada nele. Na hora, o Jack liga pra ela e fala, seguinte, esse moleque, você tá onde? Eu tô aqui no Bernie.
Então, esse moleque tava chantageando o Ed e tal, ele tentou tirar uma grana dele. E o Ed tá indo pra casa dele. E a gente exatamente, a gente tá vendo que ele tá se dirigindo pra aí. Fica aí. Fica aí que a gente tá chegando. Conta. E daí, né, na verdade, vai só o Jack e o Owen pra cima, né? A Tosh fica no hub. Exatamente. Na hora que eles estão pra chegar, qual é o lance? O moleque sai correndo da casa e a Gwen vai atrás. Vai lá pra baixo. E nisso o Ed chega. Com uma faca. Com uma faca, e ele tá falando, agora eu vou acabar com isso, eu vou te matar, não sei o quê, porque aí você não vai poder fazer nada comigo, porque eu não vou viver pagando esse crime que já é velho, que não sei o quê. O cara tá louco, né? Tá maluco, tá... Pois é, e Jack... Desvairado. Exatamente. E Jack e Owen chegam. Só que eles chegam de mansinho por trás. Eles chegam de stealth. O cara não viu eles. Eles chegam stealth ali e pegam ele, imobilizam o cara. Isso. Tomam a faquinha Gwen da mão. toma a faca da mão dele. A Gwen tira a faca dele e eles imobilizam o cara. Pois é, aí tá lá imobilizado. Nisso, aí ela dá uma tranquilizada no moleque, tipo, olha, não vai acontecer nada com você. Tá tipo, tudo bem. Tá tudo bem. E o Owen pega a faca. Quando o Owen pega a faca, ele liga o modo Psycho de novo. Vou te matar! Ele olha pro cara e fala, olha só, Ed, como é a situação. Você tá preso agora contra a sua vontade. E eu tô com a faca na mão. Lembra que você tava com a faca aqui, ó? Aqui onde eu tô agora? E aí ele passa a faca no rosto do cara. No pescoço. De novo, ele tem a sensação, o sentimento que a menina que foi estuprada e morreu tem. Por isso que então, ele tá tão, né? Ultimate Revenge, né, cara? E aí o Jack fala, Owen, para. Tipo, nessa hora que eu falei que ele tá o bad cop, né? Você vê que ele tá sendo o chefe. Ali Durão. Não tem mais o amigo do Owen. Tem o patrão do Owen falando, para com isso, você tá maluco, não faz isso. E o Owen para. Na hora, tipo, e o Jack fala, sai daqui, vai ver o moleque, vai tomar conta do moleque. E a faca vai pra mão da Gwen de novo. E aí que é o grande lance do episódio. Porque a gente fica assim, tipo, olha aí, o futuro, né, que ela viu, foi modificado. Não existiu, foi modificado. E você vê que ela fica tranquila, ela fala, caralho, que bom. Que bom. O Bernie não morreu. Ninguém morreu. O Ed não morreu. Foi uma missão limpa. E aí o cara... E essa cena é muito bizarra, porque foi o que eu falo que parece apressado. O Bernie chega... O Ed chega e fala, você veio pra mim. E ele se joga na faca. É literalmente assim, não fui eu que esfaqueei ele deu barrigadas na minha faca. É exatamente isso. Eu não dei um soco no Kiko, ele deu narigadas na minha mão. É basicamente isso. E sabe o que é pior? É isso mesmo. Tipo, ele vê a mina com a faca. E a cena é igualzinha que ela viu, né? Ela com a mão ensanguentada falando, ele foi rápido demais, eu não consegui fazer nada, o Owen queria matar, eu impedi, mas eu não consegui fazer nada e agora tem sangue nas minhas mãos. Por isso que eu acho que ela modificou a cena, porque o menino viu ele morto. O menino se viu morto. Não, o menino se viu morto, mas não necessariamente naquela cena. Ele falou que se viu morto. Tá. Então, porque aí eu acho que eles conseguiram sim modificar. Então, mas aí fica... Tudo bem. Aí fica a minha pergunta, a única pergunta que realmente saiu desse episódio ali pra mim, sobre esse lance do futuro e tal. Será que ele, tipo, a Gwen tinha visto ela com sangue nas mãos e, assim, eles impediram de ser o Owen esfaqueando o cara, mas o cara teria que morrer e aí o tempo e o espaço deu um jeito de fazer ele morrer e ela ter sangue nas mãos? Também é possível, pode ser um ponto fixo. Ou será que ela desde sempre estava vendo exatamente essa cena, coisa, só que como ela viu fora de contexto, ela não sabia o que era? Independente disso, se mudou ou não o futuro, eu acho que o principal dessa cena é que, assim, é uma resolução muito besta pro que aconteceu esse episódio todo. Eu vou te falar, fica uma coisa... Porque, assim, o episódio tava indo pra uma linha tão séria... E aí depois você vê que... ele se fica meio bobo, né? Fica meio bobo. Porque, por exemplo... beleza. Monty Python, né? O cara se joga na faca. Aí o cara salvou. Eu lembro que na hora a gente falou, como assim? E aí, depois, rola um diálogo explicativo da Toshiko, que fala assim, ele pediu pra morrer, porque ele tava depressivo, ele tava buscando isso. O que fez parecer que foi... ele se jogou na faca mesmo. De propósito. Ele queria morrer. Então, só que do jeito que a cena... Mas foi feito de um jeito tão... O jeito que a cena coloca, parece que foi por um... O cara chegou perto demais da faca, perdeu o equilíbrio e morreu e se empalou. A execução da cena foi ruim. É muito estranho. Parece que foi acidente, mas depois a Toshiko fala que parece que não foi acidente, que ele quis. Eu acho que é um final muito simplista para um episódio que tava indo pra um pé tão legal, sabe? Porque você tem elementos interessantes nessa trama. Pois, eu vou te falar, poderia ter acabado com ela... Você tem uso de time travel fora de Doctor Who. Não, e fora de time travel. Não tem time travel aí. Não tem travel nenhuma. Não tem travel, mas tem ecos, né? Exatamente. Então, é um conceito super legal. Eu acharia bacana se o episódio tivesse acabado com, assim... Realmente, não teve morte. Eu consegui evitar porque... E o grande mote do episódio ser: o futuro não está escrito. Faça um bom futuro. Você pode escrever tua história. De Volta ao Futuro 3. Né, que ele fala,
doutor, olha, eu tinha um papel de demitido aqui do Marty e agora não tem mais. E aí o doutor fala pra menina, é porque o futuro não está escrito, então faça um bom futuro hoje. Poderia ter sido esse o mote do episódio, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Só que aí, beleza. Ou, de repente, poderia ter sido um plot de redenção. Tipo, sei lá, algum parente ou, sei lá, da menina apareceria de alguma forma. Não tem um closure, eu entendi. Redenção nesse sentido. Sim. Eu tô falando assim que não me parece, em nenhum momento, que ele se arrependeu do que ele fez. Não. Você entende? Então, justamente, por isso que eu falo, eu acho que assim... Poderia ter sido evitado a morte dele, sim. Ele pagaria... E aí o roteiro teria que fazer assim, e aí eles conseguiram ir lá e ele se entregou. Ou jeito de fazer justiça. Tipo assim... E é isso, tipo... E no final das contas não teve mais uma morte... E a Gwen teve essa lição de que, tipo, o futuro não está escrito. Ia ser legal. Ia ser bem legal. Mas não, tipo, é só... Ele se joga na faca, acabou. E aí você vê que a Gwen fica toda zoada, porque ela fica... fui eu que matei ele, a culpa foi minha. E o Jack, não, pode ser qualquer um. Deu aquele desgraçamento na cabeça da menina. Pois é, e aí no final, tipo, tudo bem. Aí tem aquela mensagenzinha no final que todos vão embora e fica só o Jack e a Gwen e... olha, Gwen, olha pelo lado bom. Tipo, o dia tá amanhecendo e todos esses ecos Essa cena que ficam... também achei bem qualquer coisa. Tipo, e as pessoas estão amanhecendo e olha as coisas... É um novo dia. É um novo dia, coisas boas podem acontecer agora. E ela fala, e todos esses ecos passando, esses fantasmas... Tipo... Isso é o grande lance desse episódio. Tipo, eu achei que o episódio foi bom, mas a conclusão foi bem fraquinha. É um episódio com uma ideia bem maneira. Tipo, eu gostaria de ver esse gadget sendo usado em em outra coisa. Abre espaço pra muita coisa. Mas é só isso. É só isso. Tipo, não tem... O final do episódio degringola o episódio inteiro. É verdade. É essa sensação. Eu saí com esse gosto meio amargo desse episódio, mas é aquilo. A gente tá falando do terceiro episódio da série. Ela ainda tava buscando... Ela tá ainda experimental, Torture. Ela ainda tá aprendendo a andar... Buscando seu caminho, né? Exatamente. Ela ainda tá aprendendo a andar com as próprias pernas ali, soltas de Doctor Who. Então, assim... Não é um episódio péssimo, não é um episódio horroroso. Não. Mas também não é um episódio bom, é um episódio ali, né? É um episódio até esquecível, porque eu não lembrava. Eu já assisti isso há anos por conta do final. E eu não lembrava de nada. E eu vou te falar, isso por conta do final. Se tivesse no final melhor, a gente lembraria mais desse episódio. Fosse mais memorável, né? Pois é, mas... Sabe, eu amo, a gente lembrava. Que foi o Next Time, né? Pois é. O Next Time, a gente lembra mais de Cyberwoman, que é só nesse Next Time, do que o episódio inteiro. Do que o próprio episódio em si. Mas enfim, cara, é isso. E aí esse episódio acaba super corrido e deixa esse aftertaste. Ficou corrido. Ficou corrido. Pois é, parece que assim... Nas coxas! Como a gente falou no começo do podcast, parece que assim, chega nos últimos 5 minutos e caralho, tem que resolver, vai. Então ele morre, acabou. E pronto, acabou. Sei lá, cara, não sei. Fica esse... O gosto é bom, mas o aftertaste foi ruim. Tipo aqueles remédios que você toma, né? Então. Pois é, remédio de dor de cabeça, qual é o nome? Dipirona. Dipirona tem um gosto gostosinho no começo. Ou então aquele outro Paracetamol. O gosto é gostoso, mas no final fica aquele aftertaste horrível. Pois é. Esse episódio foi um grande paracetamol de Torture. Exatamente. Pois bem, chegou o momento então que a gente dá a nossa nota derradeira aí para esse episódio. Dessa vez não vai ser de Atkinson a Lumley, vamos voltar ao normal. Então, dê aí, Thaís, a sua nota de Hartnell a Whittaker para Ghost Machine, nesse episódio, terceiro episódio de Torture, e justifique rapidinho o porquê da sua nota. Bom, gente, por tudo que a gente falou aqui, acho que não é nenhuma surpresa ser uma nota um pouco mais baixa do que o normal, né? A gente costuma estar sempre na série moderna nas notas, mas eu me sinto forçada a dar um McCoy. McCoy. 7 de 13. Seria uma nota mediana. Por quê? Não foi um completo fracasso, como a gente falou, né? O episódio em si tem uma premissa bacana, tem uma execução bacana até dado momento. Só que, cara, essa coisa... finalizar uma história é muito importante. Você amarrar as pontinhas, você deixar o gostinho gostoso pra pessoa querer ver assistir o próximo, né? Que é o objetivo de toda a série. Ele não faz porque desistir da série, não. Lógico que não. Não chega a ser um Rose. Caraca. Não, mas Rose, louco. Rose é muito bom. Não fale mal de Rose. Tô brincando. Você tem um podcast inteiro defendendo Rose. Não se contradiga. Eu sei, eu tô brincando. Mas, gente, a resolução ficou bem ruim, de verdade. Não gostei da resolução mesmo do episódio. Primeiro que você não sabe se o cara se matou ou se foi acidente. Aí tem aquele diálogo no final entre os dois. Tipo, mano, o que tá acontecendo? Não gostei. Não consigo dar mais do que Sylvester McCoy pra esse episódio. Justo.
E Fred Pavão quer saber a sua nota pra Ghost Machine. Sabe o que é foda? Como você sempre dá a nota antes de mim, aí parece que eu tô sempre dando a nota repetida porque você deu mais. Eu realmente, quando a gente assistiu, eu não consigo dar mais do que McCoy. Assim, 7 de 13 é a nota, porque é uma nota mediana, né? Exatamente assim. Ele não é uma média, tipo, não é cravado a um 6,5, né? Que seria pra 13. Mas ele tá um pouquinho assim, porque assim, ele não faz, como eu falei, né? Ele não é um episódio ruim. Muito pelo contrário, a premissa é bacana. Ele vai bem, né? Até ele vai bem, aí quando chega no final, ele desanda, cara. Ele zoa o episódio. Não a um ponto de você desistir da série, tipo, caralho, essa série é horrorosa. Não. Mas assim, ele te faz voltar porque você já tá vendo. Eu acho que sim. Sabe? A série, claro, ela vai ter episódios excelentes ao longo, né? E não, como eu falei, é bem legal. Como eu falei, né? Ela é uma série que tá se descobrindo. Tá no comecinho. Ainda é um episódio experimental. Então, tudo bem. Beleza. Se esse episódio tivesse acontecido, sei lá, no meio da terceira temporada... não. A minha nota seria mais pesada, minha mão pesaria mais. Mas como o terceiro episódio, acho que também um 7 vale aí. A média do episódio fica uma coisa... Tá bom demais, não é verdade? Eu não sei bem que ponto. Talvez eu dou um 7,7 ali. Time of the Run, sabe? Uma coisinha. Uma coisinha. 7,0. Uma coisinha. Então essa é a nota aí final desse episódio. Um 7, que não é nem... né? Não é uma nota gigante, mas também não é uma nota pequena. Por um episódio que não é nem excelente, mediano. Nem ruim. Mediano, média. É o título desse episódio, né, cara? Exatamente. E a gente quer saber aí de vocês... Qual a nota de vocês pra esse episódio, né? Vocês que... A gente sabe que tem uma galera que tá assistindo pela primeira vez, né? Pra poder acompanhar nossos reviews. Que é bem legal, né? Essa primeira impressão das coisas, né? Então aproveita aí que você que é novo na série, nunca viu Torchwood, qual a sua impressão desse episódio, qual foi? E se você já viu alguma outra vez, se você já assistiu Torchwood e tá revendo, também conte pra gente como tá sendo essa sua revisitada, esse episódio e qual a nota dele. Pra isso, como sempre, você vai precisar aí do caminho, você vai precisar do e-mail do Dr. Who Brasil, que a Thaís sempre fala pra gente toda semana. podcast@drwhobrasil.com.br. Estamos em várias redes sociais, em vários lugares, como por exemplo o nosso Facebook, que ele funciona ali meio como ecos. A gente vê várias coisas antigas no Facebook, busca coisas antigas, né, que a gente fez, e que é o nosso Facebook é lá do que é o facebook.com/drwhobrasil. Temos também o nosso pássaro, que ele vê o passado, vê o futuro, porque também tem log de muitas coisas ali, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drwhobrasil. Estamos também nessa rede, que não é bem uma rede social, o Mensageiro, né, que é o Telegram, que é esse lugar onde a gente tem o nosso grupo, em que várias amizades se formam, vários assuntos. Hoje estavam falando de Hamilton lá. Olha só, já falaram antes, já viu? Falaram de Hamilton? É recorrente esse assunto, hein? Pois é, porque tem uns assuntos recorrentes. Sim, Star Wars. Como a gente sempre fala, né, cara? Dr. Who é só desculpa pra juntar essa galera. Então, se você tá procurando aí Whovers para serem seus amigos, para falar de Dr. Who e de outros assuntos, é só entrar no nosso grupo lá do Telegram, entrando em t.me/Dr. Who Brasil. Você entra, aparece aquele botãozão bonito, você clica, você já tá no grupo, você já entrou e já tá fazendo aí, já tá no fluxo com a galera. Aí você já pega o bonde ali do assunto que estiver rolando e vai embora. E isso vai ser bacana, você vai poder falar até alta madrugada, se você quiser. Exatamente. E, né? Tá com insônia? Grupo do Telegram do Dr. Who Brasil. Exatamente. Tem também ali o nosso jabazinho que a gente sempre faz semanal das nossas camisetas, né, cara? Lá, se você é o tipo de pessoa que, não tem camiseta do Dr. Who, resolvendo esse problema pra você. Não tem. Porque na nossa lojinha do Vandal... desculpa! Exatamente, a nossa lojinha do Vandal tem estampas exclusivas do Dr. Who Brasil, cara. É só você chegar lá e entrar em vandal.com.br/artista/Dr.-Who-Brasil ou clicar no link aqui do post. Lá vão ter várias camisetas, você escolhe a sua, você leva, você usa e você vai gostar bastante, que é um material de uma qualidade ótima. Tem opção masculina, tem opção feminina, PMG, GG, tudo, branco, cinza e várias estampas legais. Exatamente, abuse e use, Vandal. Pera. Pois bem, hoje estamos aí no nosso segundo podcast da semana. Por que toda semana, todos os podcasts eu lembro qual é o podcast da vez? Porque agora a gente só tem 2 podcasts por semana, graças àquelas pessoas que estão todo mês ajudando a gente com um pouquinho para poder fazer aí o DWRcast continuar funcionando maravilhosamente bem como ele sempre vem funcionando. Essas pessoas sempre serão lembradas nesse podcast e a Thaís vai ler o nome delas agora. Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno,
Cris Calil, Malcolm Bauer e Leonardo Pereira Toniolo. Pois é, todas essas pessoas, eles estão ali fazendo com que as nossas engrenagens rodem numa boa. Essas pessoas lindíssimas. Eles são os nossos companions aí da sala de comando da nossa tarde. Se você quiser se transformar e se tornar um companion no nosso Apoia-se, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Lá vai ter todos os tiers ali de apoio que você pode fazer e com eles você desbloqueia aí brindes exclusivos, brindes não, conquistas, qual é o nome que eles dão? Recompensas exclusivas, como por exemplo, os papéis de parede exclusivos aí de desktop e mobile, que foram feitos pra gente pelo talentosíssimo menino artistas. Olha, Sandro Rojo, cara. Beijo, Sandro. Pois é, então assim, é super legal, você ganha acesso antecipado aos podcasts, você ganha acesso a esse grupo exclusivo do nosso Telegram só para os apoiadores. Dependendo do nível do seu apoio. Acesso a lives exclusivas, acesso, que mais? Você pode... Escolha de um tema, você pode participar de um DWRcast, dependendo aí de quanto Entra você lá resolve... no link que tá tudo bem explicadinho. Exatamente, você resolve ali quanto você pode apoiar. Lembrando que a gente sempre fala, se isso for, de qualquer forma aí, desregular a sua planilhinha, seu orçamento, não faça esse tipo de coisa que é pra fazer para ajudar mesmo, mas que não atrapalhe vocês em momento nenhum. Porque o DWRcast e o site, como eu sempre gosto de falar, sempre são e sempre vão ser gratuitos, né, cara? Exatamente. Isso é só aí, a gente pede uma colaboração caso você possa. Tem outros meios de ajudar, não é verdade? Exatamente. Um deles é o seu compartilhamento desse podcast. Exato. Se você tem algum amigo aí que viu o Torchwood ou que ainda não viu o Torchwood e você quer fazer ele começar a ver, mostra o podcast pra ele. Olha aí, coisa boa. É super importante. E se você é um dos nossos assinantes aí no iTunes, é sempre importante ir lá, deixe suas estrelinhas, deixe um comentário legal. 5 estrelinhas sempre ajuda muito. Por quê? Porque aumenta a nossa relevância lá. Isso faz o DWRcast chegar em mais lugares. Então isso ajuda bastante, cara. Não acho que a sua ajuda não faz diferença, porque ela faz. Faz sim. Exatamente. E se você eu não conheci nenhuma pessoa que não seja importante. Exatamente, ótimas palavras. E se você não usa o iTunes, você pode assinar aí pelo nosso feed RSS. Se você ouviu a leitura de e-mails, você viu a dica que a gente deu. Isso. Sempre use aí a nossa dica, é o Podbean, que ele puxa bem rápido. Você assina, o feed é a forma mais rápida e mais eficiente de você escutar o DWRcast, porque na hora que a gente solta, ele chega pra você. Beleza? Beleza, maravilha, bonito. Não vou dar até semana que vem, vou dar até terça que vem, onde a gente vai aí revisitar esse episodião da série moderna maravilhoso. Aquele escrito mesmo, pelo nosso amigo que nós conhecemos pessoalmente. Sim! Robert Sherman. O nome desse episódio é Dalek. Maravilhoso. Da primeira temporada do Doctor Who. É a primeira aparição dos Daleks na série moderna. Exatamente. Então, já anota aí, já vai reassistindo, porque terça-feira a gente tem um encontro marcado ali pra falar desse episodião maravilhoso. Maravilhoso. Tá bom? Eu nem tenho o apetrecho do episódio de Torchwood, mas eu tô vendo o futuro e eu sei que esse podcast e esse episódio vão ser ótimos. Olha lá. Tá bom? Então a gente se vê aí na terça. Falou? É isso aí. Até lá. Tchau, tchau.